E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje com o episódio de número 42, nós vamos falar sobre a ética do Aristóteles. Mas antes da gente entrar no vídeo, eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal. Hoje é dia 24, o Natal propriamente dito é amanhã, só que de todo jeito o pessoal comemora hoje, então Feliz Natal aí, pessoal. E lembrando rapidinho que vocês podem comprar o livro pelo link na descrição, todos os volumes, na edição de 7 volumes e na edição de 3 volumes. O preço para vocês sai a mesma coisa, só que vocês vão estar ajudando o canal. Então vocês vão me deixar muito feliz e vão me dar um ótimo presente de Natal, que é uma comissão em cima da compra de vocês. Então, façam isso, por favor. Bom, como eu falei anteriormente, a gente vai falar hoje sobre a ética no pensamento aristotélico. E para isso é muito bom a gente lembrar daquela distinção que a gente fez no primeiro episódio do Aristóteles. E lá nesse primeiro episódio, que foi sobre a metafísica, a gente fez no começo uma distinção entre ciências teóricas, teoréticas no Aristóteles, ciências práticas e ciências poéticas. E nós já falamos de todas as teoréticas até aqui, você pode assistir aos vídeos anteriores caso não tenha visto ainda. E hoje a gente vai falar das ciências práticas, ou melhor, vai começar a falar das ciências práticas, que aparentemente são duas. A ética e a política. Hoje falaremos sobre a ética e no próximo vídeo falaremos sobre a política. Mas, bem, como que elas se distinguem? Lembrando que as ciências práticas elas se definem exatamente porque o homem as busca, o homem busca o conhecimento dessas ciências exatamente porque favorece um aprimoramento pessoal. Então, o homem busca um conhecimento das ciências práticas porque assim ele pode se aperfeiçoar enquanto ser humano. Ele pode usar esse conhecimento para ser uma pessoa melhor. E aí, nesse sentido, há duas maneiras de se fazer isso. Então, o estudo da conduta ou do fim do homem como um indivíduo é o estudo da ética. E o estudo da conduta do fim do homem como parte de uma sociedade é o que a gente chama de política. Então, são essas duas ciências práticas. É o homem considerado enquanto indivíduo que age e o homem considerado enquanto indivíduo que age dentro de uma sociedade. Essas são, então, a ética e a política. Bem, então vamos analisar aqui com Aristóteles, seguir mais ou menos os passos que ele deu quando foi se indagar a respeito da ação humana enquanto um indivíduo que age. Bom, o Aristóteles, primeiramente, ele vai olhar para a ação do ser humano e vai perceber que todas as ações humanas, elas tendem a um fim. Então, se eu estou aqui e eu fiquei com fome, eu vou ali na sala pegar um pedaço de Chester de Natal, sei lá, nesse processo, eu vou sair daqui, eu vou passar por várias etapas até chegar lá. Então, eu vou elencar vários meios para alcançar um fim. Eu vou sair, eu vou deixar o livro aqui em cima, porque é meio pesado, e aí eu vou andando, vou abrir a porta, vou colocando o meu corpo de uma maneira que eu dê vários passos até chegar na mesa da sala, vou pegar o Chester e vou comê-lo. Então, aí eu elenquei vários meios, de maneira que eu pudesse alcançar o meu fim, que é comer o Chester e me deliciar ali da ceia de Natal, da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, eu visei um fim e elenquei meios para atingir esse fim. E esse raciocínio vocês podem transpor para qualquer outra ação humana, independente do âmbito. Eu tive essa ideia agora porque é um tema mais natalino, mas em relação a coisas que não são comida, isso acontece também. Você sai, você vai para um lugar, você quer encontrar uma pessoa, você sempre vai colocar um fim, estabelecer um fim, e você vai buscar os meios que são melhores, que lhe parecem melhores, para alcançar esse fim. E isso daí está intrínseco em toda a circunstância humana em que você vai agir. Isso faz parte da própria estrutura da ação. E aí, nesse sentido, Aristóteles vai perceber um negócio diferente aí. Ele vai notar o seguinte, ele vai perceber que esses fins que nós buscamos são bens, ou pelo menos se aparecem a nós como bens. São coisas que a gente olha e que parecem boas pra gente. E é exatamente por isso que nós vamos buscá-las. Se eu não achasse que comer um Chester na noite de Natal é bom, eu não estaria indo lá fazer. Então qualquer fim que a gente busca porque ele é bom. Ou pelo menos que nos parece bom. A gente vai entrar nesse assunto depois. Mas a nossa ação, então, está sempre ordenada a fins que a gente estabelece, que a gente identifica como bens.
A gente identifica o bem em alguma coisa e a gente vai elencando meios para conseguir tomar posse desse bem. Exatamente porque nós o consideramos bem. Se não o considerássemos, nós não estaríamos o buscando. E aí, como eu falei, isso é um raciocínio que se aplica a qualquer outra coisa. Pode criar uma situação aí na sua cabeça, isso vai sempre se aplicar. E é bom que você aprenda a pensar nisso, porque essa estrutura, esse raciocínio que está aqui da ética aristotélica é importante para a gente entender várias coisas da filosofia e da filosofia moral, principalmente. Então, tenham isso bem marcado na cabeça de vocês. Tentem fazer esse raciocínio e exercitar bastante para vocês conseguirem pegar bem o que ele está querendo dizer. E então, depois de postular essas coisas todas, o Aristóteles vai perceber uma outra coisa. Ele vai ver que, ok, eu faço isso em vista do outro fim. Eu faço aquilo em vista daquele outro fim. Ok, mas se eu for sempre vendo o fim posterior, né, em razão do qual eu faço aquilo que eu fiz antes, então, eu estou na faculdade. Por que eu entrei na faculdade? Bom, eu entrei na faculdade porque eu quero conseguir meu diploma. Por que eu quero conseguir meu diploma? Eu quero conseguir meu diploma porque eu quero dar aula, eu quero ser professor. E por que eu quero ser professor? E, bem, aí você poderia responder, para ganhar dinheiro, por exemplo. E por que você quer ganhar dinheiro? Então você sempre consegue jogar essa pergunta de novo. Né? Você sempre consegue repetir isso. Se você coloca algo como seu fim, você ainda pode se perguntar, pô, mas esse fim aqui, por que eu quero esse fim? Em outras palavras, em razão de qual fim eu estou colocando esse fim? Por mais que a gente considere várias coisas como fins, eles não são fins absolutos. Né? Eles acabam sendo meios para a gente fazer outras coisas. Então, de um certo ponto de vista, entrar na faculdade é sim um fim meu. Só que esse fim, ele é um meio. É um meio para quê? Para eu conseguir meu diploma. E para que eu quero esse diploma? Esse diploma parece não ser um fim propriamente dito. É um fim absoluto, um fim último. Então, eu busco a razão pela qual eu busco o diploma. E assim eu vou buscando cada vez mais as razões das minhas ações, os motivos, os fins que eu quero atingir com aquilo que eu faço. E, no final, faz sentido que eu encontre um fim último. E é nisso que consiste basicamente o esforço de se entender a ação humana para a ética aristotélica. Qual que é o fim último? Porque a gente precisa conceber esse fim último. Se a gente não concebe o fim último, a gente não pode conceber os meios aos quais nós aderimos para atingir esse fim último. Se nós estamos ao longo da nossa vida o tempo todo identificando bens, identificando bons meios, é porque existe um fim ao qual esses meios nos levam. Então a gente precisa conceber um fim último, senão nenhuma ação nossa faz sentido. Esse é o grande ponto. E aí, qual que é então esse fim último? Essa é a grande questão aqui do Aristóteles. Ele vai dizer o seguinte: o fim último do ser humano é a felicidade. E por que a felicidade? Bem, se você falar que você quer dinheiro para comprar não sei o que, para fazer não sei o que você quer comprar uma casa, que você quer ter uma família, tudo mais, em última instância, a última resposta que você pode dar para essa pergunta é sempre a de que eu quero ser feliz. É a de que eu quero atingir a felicidade. Eu quero ter posse da felicidade. Eu quero adquirir esse bem que é a felicidade. Eu quero estar feliz. E por que você quer ser feliz? Não, você só quer ser feliz. É um bem que basta por ele mesmo. É exatamente por isso que ele é o último. Todos os outros bens que a gente busca são em razão de nós sermos felizes. Em razão da nossa felicidade. E aí, é claro, vem a pergunta, que é o que a gente vai trabalhar agora. O que é a felicidade? E aí o Aristóteles, já no primeiro livro da Ética Nicômaco, vai colocar algumas possíveis respostas a esse problema. Primeiramente, 3, e ele vai criticar cada uma delas. E aí o Reale narra isso aqui, e é interessante a gente trazer aqui para a gente ver o procedimento que ele faz. Mas o que é a felicidade, então? E aí o Aristóteles vai dizer: para a maioria das pessoas, é o prazer e o gozo. Então, a maior parte das pessoas, elas veem na felicidade, no fim último, o prazer. Mas, dirá o Aristóteles, uma vida gasta com o prazer é uma vida que torna semelhante aos escravos e digna dos animais. Aí, com certeza, os escravos, para Aristóteles, estão no mesmo patamar dos animais. Mas, de todo modo, o que a gente consegue entender disso aqui? Não faz sentido que o fim último do homem, que é o que a gente está buscando, é o fim último do homem, mais do que de qualquer outra coisa, não faz sentido que o fim último do homem seja aquela coisa que não é a coisa pela qual ele é homem. Porque os animais, eles também sentem prazer. Os animais também têm, como a gente viu no último vídeo, a parte da alma sensitiva, que é a que permite as sensações.
Isso é o que difere os animais das plantas. Mas o que nos difere dos animais? O que nós temos que os animais não têm? Bom, certamente não é o prazer. Então, a busca pelo prazer não pode coincidir com a busca pela felicidade. Para alguns outros, a felicidade é a honra. Mas o Aristóteles vai criticar essa posição também basicamente de dois jeitos. Ele vai falar que a honra, primeiramente, é algo extrínseco ao homem, é algo que depende das pessoas que dão essa honra. Então não tem como esse ser o fim último do homem. E, além disso, ele vai comentar também que não faz sentido que seja honra, porque você pode ser honrado por coisas que são ruins. Se eu estou em um meio, como a gente acabou de ver, a honra ela depende da pessoa que está honrando. Então, se eu estou num meio perverso, num meio maligno, eu posso ser honrado por coisas horríveis. Se eu faço parte de uma gangue, de uma máfia, de alguma coisa do tipo, eu vou ser honrado por matar pessoas, talvez, por roubar dinheiro, sei lá. Não sei como funciona o mundo do crime nesse ponto, mas eu imagino que você seja honrado por fazer esse tipo de coisa. Então, bem, a honra não parece ser algo bom aí, Ser honrado por essa galera talvez seja até pior do que não ter honra. Eu prefiro não ter honra do que ser honrado por algo que seja efetivamente ruim. Então Aristóteles vai comentar isso, que parece que vale mais aquilo pelo que você merece a honra do que propriamente a honra. Tanto que a gente pode dizer que é melhor ser honrado por ser alguém, sei lá, corajoso, do que ser honrado por matar pessoas. Matar pessoas certamente não é algo legal. Então o objeto da honra parece valer mais do que a honra. Então nesse sentido a honra não pode ser o fim último. E aí a terceira posição que ele vai criticar é a seguinte: para outros, a felicidade está em juntar riquezas. Mas aí o Aristóteles vai dizer que essa aí é a mais óbvia, que não pode ser. Porque quando a gente busca uma riqueza, quando a gente busca o dinheiro, o valor que o dinheiro tem vem exatamente de um bem que ele pode comprar. Você busca o dinheiro para você poder trocar por algo que quase que, por definição, é melhor do que dinheiro. Senão você não trocaria o seu dinheiro por aquele algo. Então o fim último do homem não pode ser adquirir riqueza. Porque a riqueza ela é um meio por definição. Qual será então a resposta do Aristóteles depois de ter analisado todas essas opiniões? Bom, o Reale vai escrever aqui o seguinte: o bem supremo realizável pelo homem, e portanto a felicidade, que é o último bem, é o fim último, em nome do qual todos os outros bens são buscados, consiste em aperfeiçoar-se enquanto homem. A gente já comentou isso agora há pouco. Quando a gente adere ao prazer simplesmente pelo prazer, a gente não está se aprimorando enquanto homem, a gente está se aprimorando como que enquanto animal. Mas nós não somos só animais. Como vimos no último vídeo, temos algo além dos animais. Temos algo que eles não têm. Então o bem supremo consiste em aperfeiçoar-se enquanto homem, ou seja, aperfeiçoar-se naquela atividade que diferencia o homem de todas as outras coisas. Então o que o homem tem que todo o resto não tem? É exatamente no aperfeiçoamento dessa propriedade, desse elemento da nossa constituição humana, que a gente precisa se aprimorar para poder ser homens melhores. Assim, não pode consistir no simples viver como tal, porque até os seres vegetativos vivem. Então não pode consistir só em você ficar ali existindo e respirando e se reproduzindo. Não. Nem mesmo viver na vida sensitiva, que é comum também aos animais, como eu estou batendo na tecla aqui há alguns minutos. Só resta, portanto, a atividade da razão. O homem que deseja viver bem deve viver sempre segundo a razão. E antes da gente aprofundar o que significa viver segundo a razão, é porque parece que a gente está... quando é para dar uma resposta mais específica, a gente está ainda num plano um pouco abstrato, Mas isso vai fazer sentido daqui a pouco. A gente está caminhando para uma coisa um pouco mais concreta. Mas antes de explicar o que isso significa, tem algo que ele fala aqui que é bem interessante. Aristóteles proclama, portanto, os valores da alma como valores supremos, embora, com seu forte senso realista, reconheça a utilidade também dos bens materiais em quantidade necessária, já que eles, mesmo não estando em condições de dar a felicidade com a sua presença, podem, em parte, comprometê-la com a sua ausência. Então, não é que só os bens da alma, da razão, importam. A gente vai ver quais são esses bens. Mas não é que só esses bens da alma, da razão, sejam importantes e que a gente só deva buscá-los e não buscar mais nada. Não. Os bens do corpo também são importantes. Os bens que nós buscamos com as nossas faculdades sensitivas e também das vegetativas, então relacionado à nutrição e até o prazer, num certo sentido, eles ainda assim têm uma certa importância. Eles não são bons por eles mesmos.
Mas, por exemplo, nós precisamos comer. Nós precisamos comer para poder nos manter vivos e, a partir daí, a gente conseguir desenvolver uma vida segundo a razão. A gente precisa estar vivo para poder agir segundo a razão. Então, é necessário que nós nos apropriemos da comida, né? A comida acaba sendo um bem, né? Não é um bem absoluto, não é um fim último. Mas a gente precisa, sim, desses bens menores, porque sem eles, o fim último acaba se prejudicando. Né? Como eu disse, né? Como é que a gente vai ter uma vida segundo a razão se a gente não estiver vivo? A gente precisa ter vida primeiro. Então, esses bens menores importam na medida em que estão ordenados a esses bens, estão ordenados por esses bens superiores. E aí a gente já tem então uma pista do que é esse viver segundo a razão. Viver segundo a razão é exatamente viver de modo que a parte superior da nossa alma, que nos diferencia dos animais, a parte superior da razão, exerça domínio sobre as partes inferiores da alma, né? Sobre as partes que nos tornam parecidos com os animais. Os impulsos, as paixões e os sentimentos tendem ao excesso ou à falta. Então, quando nós agimos como os animais agem, nós sempre tendemos a um excesso ou a uma falta. A gente sempre está nos extremos, assim. A gente age segundo os instintos. E isso precisa ser controlado. Intervindo, a razão deve impor a justa medida, que é exatamente o que a gente chama de virtude. O Reale vai falar aqui. Ora, o domínio dessa parte da alma, da parte inferior da alma, e a sua redução aos ditames da razão, então a razão imperando sobre essa parte inferior, é a virtude ética. Então, virtude ética é o nome desse fenômeno de se ter a razão habitualmente dominando a parte inferior da alma, dominando os desejos. E aí, como são muitos os impulsos e as tendências que a razão deve moderar, também são muitas as virtudes éticas. Então a gente tem uma virtude ética para cada desejo, para cada conjunto de polos, de extremos que a gente deve controlar. Essa questão da virtude como uma justa medida, né, com aquilo que não é nem tanto, nem tão pouco, isso está até um pouco implícito na linguagem que a gente usa. Quando a gente fala que algo é doce demais, para ficar no exemplo aí do Natal, um panetone é doce demais, que normalmente não é o caso, mas enfim, vamos supor, o panetone é doce demais, esse demais aí está dizendo, olha, é mais do que deveria, tá entendendo? Então o demais é algo ruim, ele pecou por excesso ali, o panetone está pecando por excesso. E aí, quando a gente diz que falta algo, alguma coisa, falta tempero no Chester aqui, no tender, enfim, qualquer coisa do tipo, a gente também está dizendo, né, que tem um meio, tem um ponto de equilíbrio que é fundamental e que está faltando, não está ali ainda, mas é por falta, não é por excesso. Então a gente sempre consegue pecar tanto por falta quanto por excesso. Pode ter sempre de mais ou de menos. A virtude é exatamente o ponto ideal. E aí o Reale vai mencionar aqui que o Aristóteles fala que dentre todas as virtudes éticas destaca-se a justiça, que é a justa medida segundo a qual se distribuem os bens, as vantagens, os ganhos e seus contrários. Então vocês já devem talvez ter ouvido aquela definição de justiça como sendo dar a cada um o que lhe é devido, dar a cada pessoa o que lhe é devido, nem mais do que lhe é devido, nem menos do que lhe é devido. Então, e aí parece que o Aristóteles, ele, a partir dessa definição, dessa ideia mais ou menos geral, não sei se ele chega a definir desse jeito, mas a partir de uma ideia muito próxima disso, de justiça que ele tem, ele acaba colocando a justiça como, talvez a gente pudesse colocar assim, como o paradigma das virtudes, né? Como aquela virtude mestra, aquela virtude suprema, porque das virtudes éticas, né? Porque tem outras, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas exatamente porque a justiça, por definição, consiste em você dar a cada um o que lhe é devido, nem mais, nem menos do que a pessoa, digamos assim, merece. Né? E é isso que é ser justo. Então a virtude, a gente poderia colocar assim também, virtude consiste em ser justo, né? Em cada uma das faculdades, em cada um dos impulsos que a nossa alma nos leva a ter. Bom, e além das virtudes éticas, que foram as que a gente falou agora, há também as virtudes dianéticas. D-I-A-N-E com acento agudo, T-I-C-A-S. Dianéticas. O Reale vai dizer o seguinte: a perfeição da alma racional como tal é chamada por Aristóteles de virtude dianética. Então, as virtudes éticas,
eram esse domínio da razão sobre os impulsos, sobre as paixões, mas há também as virtudes que consistem em algo que é, digamos assim, fechado na própria razão. Né? É algo que não envolve nossos impulsos, envolve a razão e os procedimentos dela própria. Não em relação aos impulsos, mas em relação a ela própria. E elas dizem respeito exatamente ao aprimoramento da razão enquanto tal. E, como a alma racional tem dois aspectos, conforme se volte para as coisas mutáveis da vida do homem ou para as realidades imutáveis e necessárias, aí ele está falando provavelmente de um lado prático da razão e um lado teórico da razão. Então, duas também são fundamentalmente as virtudes dianéticas, a sabedoria e a sapiência. A sabedoria consiste em dirigir bem a vida do homem, ou seja, em deliberar de modo correto acerca daquilo que é bem ou mal para o homem. Então, a sabedoria parece ter esse termo mais prático, voltado sempre para a situação concreta do homem, para o agir propriamente dito. Então, aprimoramento da razão que visa o aperfeiçoamento da própria razão em relação a como ela age no mundo, como ela vai guiar as ações humanas. Já a sapiência é o conhecimento daquelas realidades que estão acima do homem, ou seja, é a ciência teorética e, de modo especial, a metafísica. Então, essa é o lado da razão propriamente mais fechado nele mesmo. Né? A razão não voltada para os impulsos, como é o caso das virtudes éticas, então é uma virtude dianética, e também não é uma virtude voltada, mesmo que dianética, voltada para a ação externa, digamos assim, para o deliberar acerca da situação concreta. Mas é uma razão voltada para aqueles princípios que são universais, para os princípios da metafísica, para as ciências teoréticas de maneira geral, para a contemplação da verdade, a gente poderia colocar. Então a virtude da sapiência, ela é, dentre todas as virtudes, aquela que é efetivamente superior. E aí o Aristóteles vai dar um argumento bem interessante para isso, relacionando a questão de Deus, a substância suprassensível. Eis uma das respostas mais significativas de Aristóteles para essa questão. A atividade de Deus, que sobressai por beatitude, será contemplativa e, consequentemente, a atividade humana mais afim será a que produz a maior felicidade. Então, Deus, a substância suprassensível, mencionamos isso no vídeo da metafísica, se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada. Lembrem-se de que Deus, para Aristóteles, é pensamento dele mesmo. Deus pensa a si próprio constantemente. Deus é uma inteligência pensa algo. Que é o objeto desse pensamento é ele próprio, porque não há nada mais elevado do que ele, porque ele é ato puro, etc, etc. Já falamos disso algumas vezes. Volta aí no vídeo se você não sabe do que eu estou falando. Então, faz bastante sentido que a atitude do homem, a postura do homem, a virtude do homem que torna mais feliz, que o torna mais feliz, que traz mais felicidade, aquela que o torna efetivamente um homem bom, é exatamente aquela atividade que imita a atividade de Deus nesse sentido, e que, portanto, pensa também as coisas eternas. E a gente poderia dizer com certeza que pensa a Deus, porque Deus pensa a si próprio, nada mais justo do que nós pensarmos a Deus, nesse sentido, imitando o Deus aristotélico. Então, faz bastante sentido até. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei no último vídeo, agora estamos voltando naquele pique para terminar o primeiro volume da História da Filosofia do Reale. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço de novo desculpas pelo som meio ruim do último vídeo. Esse aqui vai estar bem melhor com certeza. E, bem, agradeço muito a quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de que vocês podem comprar o livro pelo link na descrição. Assim vocês me dão dinheiro, para vocês não muda nada, mas eu ganho dinheiro em cima disso, então é muito bom. Deem um presente de aniversário pro Aldrin aqui, por favor. E é basicamente isso. Divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Inscrevam-se no canal. É isso. Valeu!